Já queria aproveitar e trazer o nosso querido senador Eduardo Girão para esse bate-papo matinal, um cara de muita integridade e que está na fronteira, tá na trincheira com a gente, né, Girão? Porrada aí no Senado, porrada o dia inteiro, Girão. Meu Deus do céu. Rapaz, eu vou te contar, viu? É isso aí, Marco Antônio. É uma honra estar com vocês aqui, com o Didi Red Pill, Wagner, Rafael, né? O programa Show da Manhã realmente tem cada vez mais um impacto grande na sociedade. Isso é muito importante, o brasileiro acompanhando a política como nunca. E não vamos jogar toalha, não. Pode aparecer intransponível aqui, Davi Alcolumbre e companhia, né? Esse regime que a gente vive do STF com o Lula, tá tudo embolado, tudo junto, mas nós estamos resistindo. Ontem demos pedido de entrada no pedido de impeachment na semana passada do ministro Flávio Dino, cobrei o presidente Davi Alcolumbre olho no olho mais uma vez, sempre estou fazendo isso quando ele vai a plenário, o super pedido de impeachment com 2 milhões de assinaturas de brasileiros. A gente sabe que precisa de um levante, mas está incomodando, né? Porque para o careca do INSS, ele é rapidinho que o parecer da Advocacia Geral do Senado dá para efetivamente proteger, né? Não dizer para onde é que ele foi aqui dentro do Senado, em que senadores ele visitou, né? Isso aí a advocacia é rápida. Mas para dar um parecer sobre um pedido assinado por 2 grandes juristas, doutor Sebastião Coelho e doutor Rodrigo Marinho, 147 parlamentares, deputados federais, apoiados por 41 senadores, demora um ano aí para a gente ter um parecer. Mas a gente água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, o que eu fiquei indignado ontem, e quero compartilhar com vocês aqui, é que na altura do campeonato, né, o STF pede 200 cargos aí de liberação para o Senado, né, tem que passar pela Casa Revisora da República, e o Senado aprova. Como se não bastasse tudo que a gente está vendo, a situação fiscal do país em frangalhos, e aí o Senado aprova, foram 36 votos a 18. É bom que a população saiba quem votou, como eu coloquei nas minhas redes sociais, vai lá e vê quem é. Transparência total, é isso que a gente sempre deu aqui luz nesse mandato, e é importante que a gente tome consciência para trocar esses senadores que estão fazendo esse jogo com tudo isso escancarado que está vendo, estão fazendo, baixando a cabeça para quem está destruindo o país. Eu vejo que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal colocaram a gente numa insegurança jurídica sem precedentes. Sem precedentes. Girão, antes de eu jogar para o pessoal perguntar, só queria pedir like, porque aqui, Girão, aqui é direita maloqueira, caçadora de like. E a gente precisa do seu like, e a gente precisa voltar para 518 mil, acho que estava 17 antes, subir, a gente tem que bater a meta da semana de 520 mil inscritos. Então vamos com tudo, a gente está com mais de 14 mil pessoas ao vivo aqui, em vários canais, e não esqueçam de deixar o like no canal do Fio Diário, meus amigos, e se inscrevam lá. Vamos lá, acho que o Didi tinha uma pergunta já que ele queria fazer pro senador Girão. Sim, senador, satisfação falar com o senhor aqui, um homem honrado mesmo, como disse o Marcão, um dos que estão preocupados aqui com o futuro do nosso país. Eu queria falar a respeito da sabatina do próximo ministro da Suprema Corte, né? Pelo que eu conversei com outros 2 senadores, e eles me disseram que o que os senadores querem, entre aspas, é o Pacheco, e que a vida do Messias não seria tão fácil. Eu queria que o senhor fizesse um pouquinho esse balanço aí, se o Messias vai passar, se não vai passar, se não vai passar porque vocês querem o Pacheco. Como é que está essa situação aí, senador? Olha, eu vou te dizer, eu queria outros nomes, né? Assim, não tem nada a ver, na verdade, mas é o que temos para hoje, né? O Messias, ou como alguns chamam, Bessias, né? Deve ser o indicado. Eu, desde desse momento que surgiu o nome dele, já coloquei que se tiver um voto lá, eu sei que muitos já estão declarando, isso é bom,
né? Nas últimas, desde que eu cheguei aqui, eu sempre declarei meu voto na sabatina, de forma transparente, lá no plenário também. Sempre declarei meu voto a todos os indicados para o Supremo Tribunal Federal. E não vai ser diferente dessa vez. E eu voto contra. Eu voto contra porque chega dessa questão, dessa promiscuidade de ter sempre elo pessoal na jogada. Isso é uma coisa que deve ser encarado de forma mais séria, né? Tem projetos aqui que tramitam nessa casa que o Alcolumbre não bota para votar porque não quer, que é exatamente projetos que tiram, inclusive, de presidente da República essa questão de indicação. Isso não vai dar certo, ô Didi. É claro que vai ficar sempre devendo favor para aquele que indicou, né? Então isso é uma lógica. Deveria ser um processo completamente diferente, de uma lista, passando, recebendo de instituições, do próprio judiciário, né? Que chega para os senadores sabatinarem 3, e aí escolhe um dos 3. Agora, indicar de presidente da República é um negócio complicado que a gente está vendo. Então eu voto contra, porque nós já temos um amigo pessoal do Lula lá dentro, que é o Zanin, que eu votei contra, deixei claro isso. Nós já temos um correligionário do Lula, amigo também do Lula, né, muito próximo, ministro do Lula, que é exatamente o Flávio Dino. E agora mais um, né, mais um, que é uma faceta, inclusive, mais preocupante, que é de censura. Eu tenho muita identidade com o programa de vocês, com a história de vocês, pela questão dos presos políticos do Brasil, né? E o Messias, como AGU, fez algo que eu jamais esperava ver nessa vida, mesmo sabendo da perseguição que essa turma tem com os conservadores, com quem é de direita. Mas o Messias pegou um escrito, só para dar um exemplo, tem vários. Tem exemplo na Itália, né, com a Zambelli, mas a AGU agora contratou um escritório na Argentina, o governo brasileiro, e passou pela AGU, por $1 milhão. $1 milhão. É como se o Brasil estivesse vivendo, e sabe para quê? Para caçar brasileiros que estão vivendo lá, né, numa situação mais sofrível que a gente pode imaginar. Nas ruas, centenas de brasileiros com a língua diferente, com a cultura diferente, sem dinheiro, com medo nas autoridades, no CONARE lá. Então, eu tive com um grupo de parlamentares 3 vezes na Argentina recentemente, para ver essa situação, e você saber que o seu país está pagando um escritório por $1 milhão para caçar o seu povo. Deixa disso. E a AGU tem essas digitais. Não venha me dizer que isso é coisa de cristão, tá? Pergunta a ele isso lá, senador. Claro, quando o Messias tem que falar, pergunta a ele. Claro que eu vou. Essa vai ser uma das perguntas, né? Porque evangélico fazendo isso, cadê o cristianismo? Não vejo. Eu vejo uma sanha de caçada implacável contra quem pensa diferente. Tem aqui, ó. A gente vai fazer uma camiseta aqui especial, Girão, e a gente vai mandar para você. Dizem que ela é uma armadura. Isso daqui é uma armadura que você pode usar. Essa é a urna sacrossanta, Girão. Uhum. Ninguém pergunta sobre urna, ninguém fala sobre urna, a gente só usa Não, isso. Fala. Deixa eu dizer para você a novidade sobre isso aí. A novidade, mas é bom que vocês estejam na mesma página, certo? Nós conseguimos aprovar na CCJ, né, há 2, 3 semanas atrás, uma grande vitória. Não foi apertada, foi uma grande vitória. Tá? Senador Espiridião Amin puxou essa corrente aí, nós defendemos e conseguimos finalmente conseguir a emenda na reforma eleitoral para a questão da auditagem das urnas, né? Para que a gente possa ter realmente esse dispositivo, essa trava de segurança tão sonhada. E aí, aprovamos, cadê que o Davi Alcolumbre bota no plenário? Já passou pela CCJ, né? Aprovado. Ele não coloca lá, preferiu travar toda a reforma eleitoral, são centenas de artigos, tem coisa até boa lá, mas ele travou exatamente por isso.
Foi a mesma coisa que aconteceu, para as pessoas entenderem como é o jogo aqui, como a gente precisa mudar o Senado, né? A mesma coisa que nós conseguimos uma emenda para reduzir o mandato do senador de 10 anos, como eles queriam colocar o mandato, acredite se quiser, para 10 anos, na PEC do fim da reeleição, trazer para 5, foi uma emenda minha, né, com o destaque do senador Carlos Portinho, do PL, que me ajudou muito lá na argumentação, e nós conseguimos aprovar por unanimidade, porque ninguém quis colocar digital que queria 10 anos de mandato, era essa a proposta, né, do relator, lá do Piauí, Marcelo Castro. E aí nós conseguimos, cadê que o Davi Alcolumbre colocou a PEC do fim da reeleição, que está pronta para votar? Não colocou porque reduz o mandato do senador. Mas olha o projeto como é maravilhoso. 5 anos para todo mundo. Fim da reeleição no executivo, né? Governador, presidente, prefeito. 5 anos. Isso é ótimo, porque dá previsibilidade. E um calendário único de eleições no Brasil, a cada 5 anos. Parar com esse negócio de ter eleição de cada 2 anos, que para tudo, é dinheiro público, fundo eleitoral, fundo partidário, essa coisa toda. Então, travou com Davi Alcolumbre porque nós aprovamos essa emenda para reduzir o mandato dos senadores intocáveis da República do Brasil, cheio de privilégios, né? Vocês viram agora o carro que colocaram aqui, né? Aumentando R$800 mil por ano, né? Por mês, R$800 mil por mês para carro aqui de luxo para senador da República. E o senhor abriu mão. Claro, eu abri mão, tem mais 2 ou 3 senadores que fizeram isso, em caráter irrevogável desde o começo, Didi. Desde o começo do mandato. E não fica só aí. Tem também apartamento funcional, 5 quartos, tem apartamento com 5 quartos, que o senador passa 2, 3 dias aqui, a maioria deles, né, para ficar parado, gastando tudo. E eu abri mão disso também. Plano de saúde vitalício, isso é uma coisa quando a gente fala. Você sabe o que é um plano de saúde para a vida toda, para você, para sua família, para você e para sua família. O senador tem direito a abrir mão, o meu é um plano antigo, continuei com o meu. Agora, nós temos que acabar com isso, nós temos medidas nesse aspecto, mas não anda aqui na casa, mas nós vamos continuar insistindo, e um dia a consciência vem para a gente trazer o cidadão para o mesmo patamar dessas autoridades. Fantástico, Girão. Eu sei que está todo mundo com o tempo apertado. O Wagner tem uma pergunta. Eu queria, na verdade, reforçar, porque eu fiquei até curioso, né, a pergunta do Didi, para saber do senador, se ele também vê essa predileção do Senado pelo Pacheco como próximo ministro. Existe um jogo de corporativismo aqui muito grande, né? A gente sabe disso. E no STF a gente vê isso, né? Aqui não é diferente, né? Nós temos uma postura independente, mas a gente percebe esse movimento, e quem está puxando isso é quem? Davi Alcolumbre. É a dupla dinâmica, Davi e Pacheco, né? Então, está querendo, de qualquer maneira, fazer isso, mas não está tendo força nesse sentido, né? Eu ainda tenho esperança de que venha um outro nome, que possa surgir alguém aí para um impasse, alguém que... É difícil, o que a gente vai esperar do governo Lula, né? É difícil as indicações. Tomara que termine logo, para que a gente possa, no ano que vem, ter mudanças firmes aí para o Brasil, para ter indicações. E que ninguém peça para sair, porque aí vai ficar muito consolidado, muito claro que é projeto de poder. Como o Barroso fez, a atitude covarde, né, no apagar das luzes, votando a favor de tudo que era de aborto, que ele não teve coragem de votar durante o momento que ele era presidente, inclusive dizendo, por causa da polarização, porque não existe consenso no Brasil sobre esse tema, ele disse e colocou por escrito. E aí vem votar aborto, assassinato de criança, na última hora, e em plenário virtual, queria que fosse virtual, se esconder atrás de uma tela, né? Ridículo. Nós estamos entrando com ação para anular o voto dele, né? A nossa equipe está debruçada, né, para anular. Tem artigos que prevêem certas coisas, certas situações como essa, porque é um absurdo, um assunto que mobiliza o brasileiro, que é pró-vida. 80% não aceita a legalização do aborto, e eles fazem por uma militância ideológica, e a gente sabe de onde é que vem isso. Jorge Soros,
né? O Barroso já deu palestra. Eu entrei com pedido de impeachment com o Barroso, com 10 senadores assinando, exatamente mostrando a documentação. Ele tinha que se declarar suspeito, impedido de votar sobre droga e sobre aborto, porque ele é ativista da causa. Ele fez em 2004 em Nova York, né, quando ele podia ir lá, ele fez palestra para a fundação do Jorge Soros, que é a Open Society. Então, se ele tivesse no Senado, se ele tivesse ainda no STF, eu entraria com outro pedido de impeachment nele, com esse absurdo que ele fez, escárnio, no apagar das luzes. Excelente, Girão. Tem o Rafael também, uma derradeira do nosso querido Rafael. Vamos lá, senador, muito obrigado pela sua presença aqui. O Senado tem a oportunidade agora em novembro, por exemplo. Outro que não pode ir para Nova York é o Gonê. Ele não pode ir nem com visto dele do Brasil, nem de Portugal. Agora o Senado tem uma oportunidade de mostrar um trabalho bem feito agora, né? A gente está falando de Messias, de Pacheco, mas e a recondução do Gonê? Existe alguma possibilidade de o Senado se juntar, fazer um trabalho e tirar o Gonê da PGR? Rafael, excelente a sua pergunta. Né? O Gonê não pode sair de ser um puxadinho, como ele se demonstrou ser a PGR, que deveria ter autonomia e independência, mas é um puxadinho do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente a gente vê isso, né? Uma decepção muito grande para muita gente, né? E eu digo para você que adivinha quem foi o primeiro pedido de impeachment do Gonê? Aliás, só teve um. Foi meu. Nós conseguimos aqui 4 ou 5 senadores que assinaram esse pedido de impeachment no ano passado, bem embasado. E eu estou com esse material para, na recondução dele, também fazer alguns questionamentos, né? Então, assim, vamos lá. É como eu falei no início da entrevista, precisa de um levante. E qual é o momento bom, positivo para a gente? É que muitos senadores que aqui estão sonham, fazem de tudo para continuarem aqui. Então, ano que vem é ano de eleição. E já começou para muitos essa eleição. Eles já estão em busca de articulações, de votos. A gente sabe como é que funciona isso. Então, a população deve cobrar. A população deve pedir, por exemplo, para que vote contra esses personagens que já mostraram qual é o compromisso deles na função. Eu não falo de pessoas, né? Eu respeito as pessoas. Mas a ocupar um cargo de tamanha importância no Brasil, para você ter ideia, estão querendo tirar dos próximos senadores que virão para cá, e eu espero que renove quase a totalidade, estão querendo tirar o direito do pedido de impeachment. Sabe quem é que deu um voto para um parecer para isso agora? Gonê. O Gonê. Rafael, e o Gilmar está com a relatoria disso. Olha que loucura. O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que já deu entrevista criticando essa coisa do Senado estar entrando com impeachment. Então, eles estão se auto-blindando para dar o golpe de misericórdia num Senado que já é acovardado, apequenado no Brasil e que a gente tem que levantar. Só a população, agora que os senadores já estão pedindo apoio, chegar para ele e dizer, quero ver o voto de vocês. É esse o jogo que a gente precisa fazer a partir de agora com a população brasileira. Excelente. Senador Eduardo Girão, tem 2 coisas que eu acho que são importantes a gente frisar aqui. Primeiro, o trabalho que o Girão faz é um trabalho inglório, porque como outros senadores que têm protagonizado uma campanha de conscientização e alertas de direitos humanos, dos perseguidos do 8 de janeiro e do 9 de janeiro, trabalhado no Brasil e no exterior para levantar essa pauta, esse debate. Isso tudo, pessoal, sabe aquele negócio que às vezes a gente vê no chat? É só conversa, é só blá, blá, blá. Este é o blá, blá, blá. Quando você fala em blá, 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 sobre o que a gente está blablando? O que a gente fala? Sobre o que a gente fala? E por que só a gente fala no âmbito da comunicação e as empresas de comunicação não denunciam o absurdo? E não é que a gente é um bando de surfista de rede social. Aqui tem professor, tem senador, aqui tem gente qualificada para debater, que nem o Rafael, que é escritor.
entendeu? Que tem profundidade, que tem conteúdo, que tem embasamento. Então a melhor forma da gente conversar, ou melhor, a melhor saída para enfrentar os problemas é conversando sobre eles e publicamente em programas que, né, deveriam falar mais, deveriam ter vários programas falando sobre as pautas que a gente levanta aqui, né, de maneira crítica. E não é o que existe. Outra coisa, eu me comprometo com todos os desafios que estão aí no percurso. A gente teve o Marcel Van Hatten hoje de manhã. Quem entrar, não importa quem vai entrar na vaga. Se a gente perder no Senado, se o Senado não conseguir votar pela não indicação do cara e ir barrando até 2027. Se o Senado não conseguir, não importa a pessoa que vai entrar. Podem considerá-la automaticamente alvo de pedido de impeachment da nova leva. Porque todo mundo que vai ser indicado tem rabo preso e tem crime. O Messias é criminoso, o Pacheco é criminoso, são criminosos. O Pacheco é um prevaricador. Esse cara não pode, não vai entrar. E se entrar, vai ser empichado. Ah, pelo quê? Não importa. Vai ter que ser impeachment em bloco. 8 ministros vão ter que sair de uma vez. Se a gente não encarar a questão do impeachment de uma forma institucional mesmo, a gente vai ficar sempre nessa moeda de troca e esperando migalhas do sistema. A gente não pode se contentar com migalhas do sistema. A gente tem que reformar ele radicalmente, né? Então, e o Girão é parte essencial disso. Então, eu concordo praticamente com 100% do que você disse, só não concordo que é inglória a nossa luta. Vou lhe explicar por quê. Porque a gente está colocando sementes. Sim. Tudo isso que vocês estão fazendo aqui, e fazem todo dia, e a gente sabe da seriedade do trabalho, é algo que está despertando consciências das pessoas. Né? Que muitas vezes gostava de futebol, queria saber só de futebol, queria saber só de outras coisas. E a política entrou na agenda de muita gente que não esperava. E isso eu encontro todos os dias nas ruas. Eu sou aquele parlamentar que ando no mercado, na feira, e vou conversando com de direita, de esquerda. A bolha, nós estamos conseguindo fazer com que o brasileiro entenda que a solução é através da política. E essa coisa do STF, você agora foi preciso, cirúrgico. É o que está travando o Brasil, não tem dúvida. Eles mandam no Brasil. Essa casa que eu estou aqui está ajoelhada para eles, no chão, prostrada. Né? E precisa mudar e vai mudar. Não tenha dúvida, é questão de tempo mudar. Eu gostaria que fosse ainda enquanto eu estivesse aqui. Estou trabalhando, estou todo dia, muita gente orando pelo Brasil. Continuem fazendo isso. A guerra não é uma guerra entre os homens, é uma guerra espiritual mesmo. Né? E a gente precisa orar, mas precisa agir também. Agir com aqueles candidatos que a gente confia, que vão buscar a reeleição ou que querem entrar na política. Eu torço que mais gente entre na política, de fora da política, entre na política, porque tem que oxigenar isso. Por isso eu sou tão contra a reeleição, não sou candidata ao Senado, já lhe disse outras vezes, Marco, acho que mas nós vamos trazer gente, fundamental que a gente possa trazer e sequenciar. O Brasil, o destino dele, é o melhor possível, eu não tenho dúvida que Deus tem um plano para essa nação, né? Mas a gente vai precisar ser instrumentos aí, no limite das nossas forças, para o quanto antes o Brasil entrar nos eixos, porque o país sendo saqueado pelo PT, como vem aí há décadas, e agora você vê, Correio, não se sustenta, quebraram tudo, onde o PT entra, quebra. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.